Eu não sei para que prova de certificação você está estudando, mas eu tenho 99,9999% de certeza que esse assunto que a gente vai falar aqui hoje vai cair na sua prova. A gente vai conversar aqui sobre indicadores econômicos e a gente vai falar sobre 4 muito importantes para a sua prova, inclusive. Só que antes, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal da Top Invest e ativar o sininho para não perder nada que a gente posta aqui. Antes de mais nada, vamos só conceituar aqui o que são indicadores econômicos, o que é um indicador econômico, afinal. Um indicador econômico a gente pode relacionar como se fosse um termômetro. Por que um termômetro? Porque esses indicadores, eles vão revelar como está a situação econômica numa determinada região em um determinado período de tempo que a gente estiver avaliando. Então, a gente pega uma situação, uma região, ali a gente pega uma determinada região por um determinado período de tempo estipulado também e a gente consegue avaliar a situação econômica, principalmente, dessa região específica. A gente aqui no Brasil pode ter esses indicadores econômicos sendo medidos tanto pela iniciativa privada, como por exemplo a Fundação Getúlio Vargas, ou pelo governo, como o IBGE, que a gente conhece bastante aqui. A gente vai conversar aqui hoje sobre 4 principais indicadores econômicos que inclusive são muito importantes para a sua prova. A gente vai falar sobre o PIB, IPCA, IGPM e também a TR, a taxa referencial. Vamos começar falando do PIB, o Produto Interno Bruto. O que esse indicador representa para a gente? Nada mais, nada menos do que a riqueza de uma determinada região por um determinado período de tempo, como a gente acabou de falar. A questão curiosa aqui que a gente precisa lembrar é que quando a gente fala em PIB, a gente relaciona muito a uma nação, né? A um país inteiro. O PIB do país X tá em tal, o PIB do país Y tá em tal, mas a gente pode ter o PIB de uma cidade, a gente pode ter o PIB de um estado, de uma determinada região, como a gente acabou de falar. O Produto Interno Bruto, ele vai mostrar então a riqueza gerada por essa região, mas quando a gente calcula o PIB, a gente considera somente a soma de bens e produtos finais. E olha a importância disso aqui, a gente não pode confundir bens e produtos finais com valor agregado. Olha só esse exemplo. Digamos que a gente tenha uma tora de madeira. Madeira, ok. Vamos chutar um valor de, sei lá, essa tora de madeira ela custa R$500. Ela foi comprada por uma indústria, por uma empresa que vai transformar essa madeira num guarda-roupa que vai ser vendido a R$1.000. Então, a tora de madeira foi vendida por R$500, foi transformado num guarda-roupa, enfim, qualquer móvel, e foi vendido a R$1.000. Os R$1.000 vão para o cálculo do PIB, porque é o bem, o produto final. Agora, se na questão da sua prova cair, por exemplo, diante da ótica do valor agregado, qual é o valor agregado? Nesse exemplo que a gente acabou de falar, aí vai ser a diferença do valor da madeira que foi vendida para a empresa e o valor que a empresa vendeu para o seu cliente. Então, a diferença da madeira que foi vendida a 500 para o guarda-roupa, o roupeiro que foi vendido a 1.000, a gente tem uma diferença aí de R$500. Esse é o valor agregado. Porém, quando a gente fala de PIB, é considerado o valor final que foi vendido para o cliente esse valor. Lembrando também, quando a gente fala em PIB, por exemplo, para a gente medir o PIB do Brasil, de uma nação inteira, o que a gente vai considerar para esse cálculo do PIB? Primeiro, consumo geral das famílias. Então, o que eu consumo, o que você consome? O consumo geral das famílias. Somado aos investimentos, o famoso CAPEX, os investimentos que as empresas, companhias precisam fazer para continuar as suas atividades. Além disso, a gente vai somar os gastos do governo e também a gente vai somar uma diferença entre exportação, o que a gente mandou para fora do Brasil, subtraindo o que a gente importou. Então, a gente vai ver essa diferença, o que a gente mandou do Brasil para o exterior e o que a gente importou, o que a gente comprou de outros países e trouxe para o Brasil, ok? A gente tem ainda o famoso índice IPCA, que a gente conhece bastante pela inflação. Por que a gente fala isso? Porque o IPCA é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, ou seja, é um indicador aqui oficial no Brasil da inflação.
O IPCA vai nos mostrar, por exemplo, o aumento generalizado dos preços, que a gente chama de inflação. Ou ainda vai nos mostrar a diminuição generalizada dos preços, que é a deflação. E como o IPCA é medido? Como que a gente chega nesse índice? O IBGE, que é o órgão do governo que calcula o IPCA, ele estipulou uma cesta de produtos e todos os meses ele confere os valores, os preços desses produtos dessa cesta. E com isso ele consegue verificar então se a gente teve uma inflação, se a gente teve um aumento generalizado dos preços ou se a gente teve uma deflação, ou seja, uma diminuição generalizada dos preços. Quando a gente fala em IPCA, a gente está falando de IBGE, que mede, a gente está falando de governo, a gente está falando de varejo. Agora, quando a gente fala em IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado, aqui a gente já entra mais na iniciativa privada, começando que o IGPM ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas, um órgão privado. E o que esse índice vai nos mostrar? Vai nos mostrar a oscilação que teve tudo demandado, os preços demandados com relação ao atacado e à construção civil. E é por isso, inclusive, que o IGPM ele é formado por 3 índices dentro dele. A gente vai ter 60% formado pelo índice de preços ao atacado, 30% do índice de preços ao consumidor e 10% do Índice Nacional de Custo da Construção Civil. Então, esses 3 índices, eles vão formar o que a gente conhece de IGPM. Lembrando, então, que o IGPM ele é muito mais vinculado ao atacado, ao mercado privado, à iniciativa privada, diferente do IPCA. Outro detalhe importante e curioso do IGPM é que ele serve de indexador para a maioria dos contratos privados que a gente tem aqui no Brasil. Um exemplo clássico que a gente tem é os contratos de aluguéis. A maioria deles são indexados, né, são corrigidos pelo IGPM. E por último, mas não menos importante, a gente tem a TR, a taxa referencial. Meu Deus, da onde que surgiu a taxa referencial? Ela foi criada lá nos anos 90 para combater, para controlar a inflação que estava tendo naquele momento. E uma curiosidade da TR, que isso cai em prova e quem não é aluno da Top Invest acaba errando, é o seguinte: a TR ela é derivada da taxa básica financeira, da TBF. Ok, até aí tudo certo. Mas a TBF, a taxa básica financeira, ela é derivada da média ponderada das letras do Tesouro Nacional, dos títulos públicos federais, como a gente já conhece. Só que às vezes cai em prova, e quem não é aluno da Top Invest erra, é o seguinte: cai lá no enunciado da prova. Ah, TR é derivada do quê? Daí tá lá, letra A, um absurdo. Letra B é um absurdo. Letra C, sei lá, outro absurdo. Daí tá lá na letra D, letra do Tesouro Nacional. Ou ainda pode estar título público federal. A LTN é um título público federal, não tem problema. E é exatamente essa a resposta correta. Por quê? A taxa básica financeira, ela é derivada da letra do Tesouro Nacional. Logo, se a TR é derivada da taxa básica financeira, a TR também tem ligação, né, ela é derivada também da letra do Tesouro Nacional. Fica ligado, eu já dei uma dica, ó, para quem não é aluno da Top Invest, não ratear, não perder tempo e ser aluno logo. E eu já falei demais aqui, mas a gente conseguiu dar um overview aqui de 4 principais indicadores econômicos que eu tenho certeza que vai aparecer na sua prova. E se você ainda não é aluno da Top Invest e está aí errando a questão da taxa referencial, eu te convido então para clicar no link que está aqui embaixo e fazer o teu teste de 7 dias totalmente gratuitos e utilizar toda a nossa plataforma. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu te vejo então na área do aluno.